Esporte Clube, estamos aqui agora diretamente do GB Show de Bola. Boteco Esporte Clube é o resumo semanal da TV Restinga e nós vamos falar sempre com atrações especiais, projetos sociais, vamos ter atrações musicais aqui, jogadores de futebol, todo mundo que envolva essa parte esportiva. O Boteco Esporte Clube conta com o apoio sempre do GB Show de Bola, fica aqui na João Antônio da Silveira 487, telefone 3414-3377. Também com a Rede Mac Simeonato, na Estrada do Barro Vermelho 275, telefone 4020-4021. Trilegal, sua vida muito mais Trilegal. Food Mania, gostoso é pedir aqui, acesse lá foodmania.com.br. E Cia Tour Transportes e Turismo, o telefone de lá é 3336-1374, o site é ciatourtransporte.com.br. Hoje eu estou aqui com dois caras que aguçam um pouco da rivalidade Grenal. O Eduardo Mendonça e o Rafael Guerra, muito obrigado pela presença de vocês. A gente que agradece. Todo mundo já conhece, eles fazem parte são protagonistas da série Grenal a Grenal, na RBS aos sábados. Agora encerrou a terceira temporada, né, guris? Quer falar primeiro? Posso falar? Ok, obrigado. A gente começa com gentileza, né? Não, mas acabou a terceira temporada agora e dentro do projeto de uma por ano se espera que uma quarta já comece a se falar de uma vez, né? Eu já ia perguntar isso, se terminou já com gostinho de quarta temporada, se vai ter um tetracampeonato, como é que vai ser? A gente tá esperando que sim, né? Que tenha essa quarta temporada, até porque ano de Copa, futebol, então vai ter bastante assunto. Que tem a ver e tem, assim, pelo fato de ter sido a primeira série da RBS a ter 3 temporadas, eu acho que é um bom indicativo de que tenha, né? Cara, o cotidiano do gaúcho tem alguns assuntos que estão sempre presentes e o Grenal acho que é um deles, né? Quase que obrigatório nas rodas quase de conversa. Quase obrigatório, grenalizam tudo, né, cara? Sim, com bairrismo ainda, né? Nós ainda somos bairristas ainda por cima. Totalmente, grenalistas, bairristas, tudo. Algumas vezes exageradamente, mas acho que o tom da série é... Alguns separatistas. E como é que é essa rivalidade entre vocês? Vocês têm, assim, obviamente vocês se falam com frequência, mas durante os jogos tem essa flauta aí do Grêmio ser eliminado, tu ligar pra ele pra tocar uma corneta, como é que é? Não acontece essa flauta porque o Rafael desliga o telefone se o Grêmio perde. Aconteceria, né? Mas tudo bem, eu posto lá no meu Twitter, no meu Facebook, e ele vê, daí ele eu não olho, eu evito olhar. Eu prefiro não olhar a página do Eduardo Mendonça. O Rafael é daqueles torcedores que quando o time perde, ele some das redes sociais. Ele não atende o telefone, é sério? Mas vamos fazer justiça, o Eduardo também é assim? Ele sabe como é que a recíproca é verdadeira. Que ele também não atende, se eu mando mensagem não responde. Cara, como se eu não existisse. Eu trabalho muito, eu nem acompanho. E como é que surgiu esse convite, ou como é que vocês entraram nessa série aí? Como é que foi isso? Vários testes, na real. E na verdade o último teste quem fez foi eu e ele, a gente fez junto o teste, né? Foi assim, ó, eu perdi o primeiro teste, né? O Rafa chegou a fazer o primeiro teste. Primeiro. Eu não fiz o primeiro teste porque eu tive que fazer um tratamento de canal. E aí o assistente de direção me ligou para eu ir fazer num outro dia que os coadjuvantes iam fazer teste. E aí eu fiz teste no dia dos coadjuvantes com o Lucas Krug, que é um outro ator. E eu e o Lucas fomos para a segunda etapa, que o Rafa já estava também. Eles selecionaram 8 para a segunda etapa. Eu não sei quantos eram na primeira. Eu não lembro, acho que eram 20 atores. Uns 20 e poucos atores na primeira etapa. E aí para a segunda etapa ficaram 8. E aí eu cheguei atrasado nessa segunda etapa. Eu não consegui chegar no horário. E só o Rafa me esperou para fazer o teste. Só porque eram em duplas os testes. O resto foi embora e o Rafa me esperou. E aí a gente fez eu e ele o teste. E aí foi que deu os dois. O diretor já gravou e foi. Deu a química. E aí, Feliciano, tu por aqui? Sim, né, velho? Grenal é Grenal, cara. A gente até aguenta um apertinho, né, velho? Se bem que
Hoje vai ser moleza, né, cara? Jogo no Beira-Rio, tu sabe como é que é? É que perder em casa é papelão, hein? E hoje é dia de papelão, meu velho! Papelão, tu sabe muito bem que Colorado não faz papelão, velho. Aliás, já te contei a história de um amigo meu, Colorado, baita campeão, velho. Aquilo sim, baita cara, meu. Que baita cara, Colorado, baita cara, baita campeão não existe, Feliciano. Ah, é? Então eu vou te E me contar. diz uma coisa, como é que é essa responsabilidade que os textos... O roteiro é da Letícia Verchovski, né? E baseado nos textos do Davi Coimbra. Dá uma responsabilidade maior trabalhar com esses nomes, assim, com esse pessoal de peso do Rio Grande do Sul? Ou foi bem tranquilo na hora de começar a gravar esses capítulos? Sabe que já que o Rafa não se prontificou a falar, eu vou falar. Não quer dizer que eu vou falar sempre, tá? Mas Não, que eu não me prontifico a falar, é que ele se É que ele antecipa. ficou com o microfone baixinho. Mas não, é que assim, ó. Sabe que esse peso, eu da minha parte, pelo menos não senti. Porque eu acho que desde o início teve um processo colaborativo em relação ao texto. O Train, que é o diretor, sempre nos deixou muito aberto. A gente sempre leu e ensaiou muito o texto antes de levar ele para a cena. A gente alterou muito o texto. Então a gente tomou parte do texto, assim, ele tomou ele pra gente. E virou uma coisa muito nossa também. Então, assim, a gente sabe do peso da Letícia, do Marcelo Pires, do Davi Coimbra, né? Mas não pesou. Eu acho que não pesou, não. E eu acho que é isso que deixa gostoso da série, né? Porque eles nos dão essa liberdade pra gente brincar em cima dos textos, a gente criar, botar os nossos cacos, as nossas brincadeiras. E apesar do nome deles ser tão forte assim, pra gente é gostoso isso, essa liberdade que nos dão de poder modificar na leitura mesmo. Quando a gente tá fazendo a leitura dos roteiros, a gente faz alterações, o diretor nos propõe coisas, a gente propõe coisas também. Então isso é muito gostoso, é bem interessante. Bom, a série retrata sempre situações embaraçosas para os dois lados. Mas tem ainda o colorado e o gremista que chega em ti, que chega no Eduardo e diz assim, pô, mas o gremista teve uma situação muito mais leve que a nossa, né? Tem essa situação ainda? O tempo inteiro, né? Isso acontece o tempo inteiro. Mesmo com os dois lados sendo retratados. Isso é uma coisa que é uma coisa que é bem cuidada na série, porque tem que ter essa divisão bem balanceada dos dois, do gremista e do colorado. Porque senão as pessoas cobram mesmo. Ah, mas o gremista se deu pior, ou o gremista se deu melhor, o colorado... E isso acontece muito. Cara, até contagem de tempo as pessoas fazem, assim, tá ligado? Tem que ser muito bem dividido e isso é um trabalho que a edição, que a direção tem que pelear, porque às vezes uma história tem um pouquinho mais de fala que a outra, entende? Daí tu tem que ir cortando e tal pra achar o meio termo, até o lettering de entrada e tudo, ele é bem dividido, assim. Quando é o meu nome, aparece, como Feliciano Eduardo Mendonça, aparece o fundo vermelho e as letras em azul, e o do Rafa é o fundo vermelho, o fundo azul e as letras em vermelho. Quer dizer, tem todo um equilíbrio que tem que acontecer, que é o lance do grenalizar tudo, né? A galera compete até aí. Tem que ser extremamente comedido pra agradar os dois lados mesmo e não dar motivo de discussão. E empatar, né? Tem que empatar sempre, né? O dia que um de nós ganhar, acabou a série. Imagina. Ou acaba um de nós. Ou vai ser um lado só, né? Vai ser Inter ou Grêmio. Fraco! E me fala uma coisa, eu queria saber, agora tem esse intervalo até a possível quarta temporada, queria saber um pouquinho assim, os trabalhos de vocês aí, a gente estava conversando, Rafael, quais são os projetos que tu tá desenvolvendo agora? Eu tô com um espetáculo Hotel Funk, que a gente vai estar em cartaz dia 21 e 22 de junho, no Museu do Trabalho. E com esse mesmo espetáculo a gente viaja ainda para o Rio de Janeiro, São Paulo, faz uma temporada, a gente apresentou em Curitiba agora mês passado. E aí depois, quando a gente voltar dessas viagens, talvez a gente faça uma temporada mais longa aqui em Porto Alegre. E quais são as datas aí pro pessoal que tá olhando no YouTube já vai poder dar uma olhada? 22 e 23, eu acho, de junho, que é a sexta e sábado, no Museu do Trabalho aqui em Porto Alegre. E aí depois em julho, 16 e 17, eu acho, no Rio de Janeiro. E aí depois em setembro, que eu não sei as datas ainda, em São Paulo.
Beleza, igual nós vamos divulgar no Boteco Esporte Clube, a gente divulga as datas também depois. Perfeito. Eduardo, tu é um cara que vem mais do humor mesmo, né? Assim, tu tem aí, a gente tava falando, tu tem o Hospício Comedy, tem o Rindo a Fu. Eu quero que tu me fale um pouquinho sobre os trabalhos que tu tá desempenhando. Eu tenho essa ligação com a comédia, né? É uma identificação que foi sendo criada ao longo do trabalho, assim, não foi uma coisa proposital, né? Até para deixar claro, assim, inclusive faço drama sempre que... E no teatro fiz também, né? Sim. Bastante. Mas realmente surgiu uma identificação por conta desses projetos, né? O Happy Hour, o Hospício, o Rindo a Fu, eu já fiz o Taiaí, o stand-up, um monte de coisa, o show de calouros, era tudo humor, né? Então agora, atualmente, o que é vigente, sim, o meu projeto do ano é o Happy Hour, que é um espetáculo de jogos de improvisação, é comédia de improviso, né? A galera que... Bom, o pessoal que está assistindo na internet possivelmente tenha assistido já os Barbichas ou grupos de improviso tipo Zé, coisas desse tipo. É um pouco disso, mas também não é. É uma paginada nos jogos, assim, é tentar trazer uma identificação nossa, uma identidade nossa para esses jogos que propõem entretenimento, né? Propõe que a galera diga onde vai acontecer, o que vai acontecer, e a gente, a partir disso, improvisa. A gente não sabe o que vai acontecer, é o pulo no escuro, né? O salto no escuro, mas é muito legal de fazer. O Happy Hour tá, inclusive, dentro do Rindo a Fu, que tu falou agora, que é um festival, né? Uma espécie de um festival de humor que funciona com pockets de cada espetáculo, né? Tem o Happy Hour, tem o Nando Viana, que é stand-up comedy, e o Cris Pereira, que faz o Jorge da Baixaria, o Cláudio Ovaldo, uma galera. Isso com o Fetter apresentando, sempre tem um convidado, é muito legal, um projeto da Artistaria, que é a mesma produtora do Happy Hour. O Rindo a Fu segue, eu não sei que dia que vai ao ar. Quinta-feira, provavelmente. Quinta-feira já estamos no ar, então. 22. Beleza, então dia 30, nós vamos estar em Florianópolis, no SIC, no Teatro Ademir Rosa. Aí depois a gente confirma lá também. Tá, beleza. Então, com o Rindo a Fu, não com o Happy Hour. Outra coisa que eu acho importante dizer, eu não sei as datas certas, né? Desculpa tá tomando tempo, mas é que esse ano faz 30 anos o Bailei na Curva, que é um espetáculo emblemático e o espetáculo mais antigo em atividade no Rio Grande do Sul. Sim. Ele é mais ou menos da época do Tangos, uns 2 anos anterior ao Tangos, assim. E esse ano faz 30 anos, vai ter uma temporada comemorativa rodando Brasil todo, começando por Porto Alegre, rodando o Brasil, também Rio, também São Paulo. Que beleza. Vai ser... E eu tô no elenco, né? Não é por isso que eu tô falando. Tá só divulgando os amigos. Não, só divulgando. Não, pode divulgar. Também, eu acho que é uma coisa que merece ser divulgada. É verdade. Não, tu acha que todo gaúcho, se não foi, pelo menos conhece o Bailei na Curva. Tangos e Tragédias também, né? São 2 espetáculos emblemáticos. E o Grenal é Grenal. E o Grenal é Grenal, que tá se tornando um clássico. Clássico. Literalmente um clássico da RBS. E eu queria aproveitar e perguntar, Rafael, o que não pode faltar ou qual é a tua rotina num dia de Grenal? Nossa, um dia de Grenal não pode faltar o meu silêncio, o meu cantinho, sem telefone tocando, sem amigo mandando mensagem. É um churrasquinho, uma cervejinha gelada. Tem alguma superstição, alguma coisa? Eu prefiro assistir o jogo sozinho. Sozinho. Nem namorada, nem amigo, nem família. Sim, até porque ele sozinho. É casado e a mulher dele é colorada, né, cara? Tá explicado, né? A mulher dele é colorada e atriz da série, né? Quem é? Ela fez a Cristiane Pinto, ela fez agora essa temporada, fez no primeiro episódio, ela fez que ela me convencia a virar casaca, eu tinha que, pra poder ficar com ela, eu tinha que virar casaca. Bom, não, a mulher dessa eu quero ter que casar, né? Convenceu a virar casaca. E tu, Eduardo, em dia de Grenal, o que não pode faltar? Cara, eu não tenho nenhum ritual, mas assim, uma coisa que certamente não falta é a ansiedade. Assim, desde... Eu tento evitar, né, o pensamento no Grenal em si, assim. Então, tipo, falar amenidades e tal... E deixar pra perto do Grenal, pros 30 minutos antes, aí eu começar a ficar nervoso. Porque, cara, é uma tensão absurda. Os de domingo, Grenais de domingo, em geral, eu tô fazendo churrasco, né? Fazendo churrasco, com galeto, alguma coisa, daí na casa do meu pai. E aí eu assisto com os colorados, né? Eu, meu pai e meu irmão. Mas os Grenais de dia de semana, porque eventualmente tem no Brasileiro, é possível ter nas quartas-feiras, né?
Aí eu assisto com eles também, mas assim, sem uma programação. Sem um ritual. Sem o assim. ritual, sem o ritual. Não, Porque a galera tá trabalhando. Eu peguei um pouco de trauma, porque teve um Grenal, que era uma final que a gente foi na segunda temporada, né? Primeira temporada. Na primeira temporada que a gente tava gravando. E no meio da gravação tava acontecendo o Grenal, era uma final do Gauchão e tava 2011, nos pênaltis e a gente. E foi horrível. Emblemático. O Grêmio perdeu nos A gente tava pênaltis. E eu saí, quando acabou a cena, eu saí de meia, tava chovendo, eu nem me vesti. Era a saí... última cena da temporada. A gente tava gravando a última cena No dia do jogo. a ser gravada na céu. hora Na final. da final, aquela que teve decisão de pênaltis, que foi um reviravolta, o Andrezinho jogou muito e a Inter ganhou nos pênaltis no Olímpico. E a gente tava numa casa de carnes que é perto do Olímpico. Muito perto. Muito Aliás, perto. dava pra ouvir o barulho da torcida. O barulho do Olímpico. Então, o que rolou? A gente tava gravando e a gente tinha que estar concentrado em cena, porque eram os diálogos, assim, morninhos, assim. E aí, qual é que é? Tá tranquilo? Não sei o quê. E a galera que tava trabalhando, toda a equipe, tava com um ponto e um rádio, né? Ouvindo. Então, eles estavam ouvindo, a gente não. Cada vez que cortava a cena, nos falava do resultado. É. Foi o gol do Grêmio, foi o gol do Inter, foi o gol do Grêmio. Na decisão de pênalti tava sendo, corta. Aí, tá, vai, ação. Aí tu tava assim na visão periférica vendo um lá. E aí tu ficava assim, puta, esse cara é gremista, esse cara é colorado, esse cara é gremista, esse cara é colorado. Ficava sem saber. Cara, e aí terminou, ia ter comemoração ali, a galera, despedida da gravação da série. E o Rafael saiu sem sapato, sem tênis, descalço. Sacanagem. Vou embora. Rafael, pra gente finalizar aqui, uma opinião de um gremista. Dá pro Vanderlei Luxemburgo ou já deu o que tinha que dar? Olha, é complicado, isso é um assunto bem complicado. Até a gente nem sabe, porque hoje tá tendo uma reunião e talvez a gente já esteja falando uma coisa que não existe. Eu gostaria, eu tenho uma coisa, tipo, quando não tá dando certo, troca, mas também tem que dar uma continuidade no trabalho, né? Não adianta estar sempre trocando de treinador e... Claro que tem as conquistas nas quais ele veio proposto a ganhar, ele não ganhou, infelizmente. Sim. Mas eu acho que tem que ter uma continuidade do trabalho. Eu acredito que sim, dá mais uma chance, dá mais um tempo, ver o que acontece, porque tá começando o Brasileirão, agora já começa semana que vem. Final de semana já agora. Então, enfim, eu acho que... Deixa mais um pouquinho. Deixa até o final do Brasileirão. Não, até o final não. Vamos ver o que acontece. Confiança, mas nem tanto. Eduardo, e o Dunga é o cara pra tirar o Inter dessa fila desde 79 sem Brasileirão? Eu acho que esse cara... Esse cara é ele. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Cara, é que o Inter, ano passado, viveu uma dificuldade de vestiário, né? Assim, o resumo do ano me pareceu que foi uma dificuldade de vestiário. E a chegada do Dunga e do Paixão, ao que parece, resolveu, né, cara? O D'Alessandro tá jogando melhor do que nunca jogou. Sim. O Forlan tá rendendo, o artilheiro do Inter na temporada. O Damião voltou a render. O Damião sai, né? O Damião joga ainda domingo que vem. Tá, não, mas digo, mas tá... A princípio eu acho que o Damião sai. Eu aposto sai, na venda do Damião. Mas o Inter é um outro Inter, cara. Assim, deu pra ver no jogo do Santa Cruz que, time pequeno. Time pequeno naquelas, né, cara? Sim. É peleia. A gente ficou com 1 a menos no primeiro tempo. E, cara, o time se uniu e fez uma coisa que não fez o ano passado inteiro. Que é mostrar raça, mostrar união, o D'Alessandro coordenando e vamos todo mundo pelear. E ganhou, e com 2 de diferença ainda. Quer dizer, eu acho que o Dunga e o Paixão botaram ordem na casa, né? Sim. Cara, tem que se respeitar um cara como o Dunga, porque ele, além das conquistas, ele é um cara que, tipo... Quando na Copa do Mundo de 94 queriam segurar o Romário, né? Botaram ele no quarto do Dunga. Entende? Sim. Esse é um cara disciplinado, né? Um cara disciplinado e disciplinador desde jogador, né? Quer dizer, ele era o capitão da seleção que tinha o Romário, que é um cara que genial na bola, mas meio que sempre fez... Festeiro, né? Festeiro, fez o que queria e tal. E o Dunga, e o cara rendeu na Copa. Sim, não tem, claro. tipo assim, todo lado na cama do lado do cara ali. Não, meu... Foi outra Daqui coisa. tu não vai sair. Tenta sair. Tenta sair, vamos ver.
Bom, pessoal, o papo tá bom, a gente queria continuar falando, mas a gente vai, daqui a pouco temos mais convidados. Muito obrigado, eles vieram até aqui o GB Show de Bola para gravar aí, com todos os compromissos. Obrigado pela presença, Eduardo. Obrigado a vocês, foi um prazer. Conheci agora a geografia de Porto Alegre. Já viu onde é que o Judas perdeu as botas, mais ou menos, já descobri. Né? É por aqui, eu tô perto. E nós obviamente, vamos fazer um convite novamente quando estrear a 4ª temporada em meio à Copa do Mundo aí. Esperamos vocês de novo aqui. Por favor. Certo, gurizada? Obrigado pela presença. Muito obrigado. Daqui a pouco nós voltamos com mais Boteco Esporte Clube. Valeu. Olha só, gente, não é nada pessoal contra a Annelise, mas é muito bom ter o comercial só pra mim, sabe? Não tem que dividir atenção com ninguém. É que nem no Trilegal, sabe? Tem menos gente concorrendo, porque é só pra quem é de Porto Alegre e região e litoral. Aproveita, a concorrência é bem menor. Trilegal, sua vida, muito mais Trilegal. Boteco Esporte Clube de volta aqui no espaço GB Show de Bola, fica na Avenida João Antônio da Silveira, 487. O telefone aqui do GB é 3414-3377. Também com apoio de Redmac, Simeonato, Trilegal, Foodmania e Ciatur Transportes. Eu tô aqui agora para falar um pouquinho com o Clóvis sobre o FDA, o futebol dos amigos, né, Clóvis? Isso aí mesmo, Fernando. Queria que tu falasse para nós um pouquinho assim, como é que surgiu essa ideia, quanto tempo que vocês já jogam junto, como é que funciona esse grupo de vocês aí? Na realidade, logo que iniciaram-se os trabalhos aqui com o espaço aqui do GB, a gente sempre jogava em dias aleatórios, assim, nada concretizado em uma data certa, né, de um dia certo da semana. Juntando os amigos de mais de 10 anos, a gente começou a jogar um futebol, a coisa começou a ficar um pouco mais frequente. A gente pegou um dia certo, horário certo também, o Gustavo sempre nos abrindo as portas sempre quando a gente queria. E a gente acabou firmando com ele. Hoje a gente está indo, pessoal aí com mais de 24 amigos aqui vindo jogar futebol e é o que nos... Jogam toda semana? A gente joga uma vez por semana, né? Uma vez por semana. E aí tem até uniforme, vocês criaram uniforme aí, meio que quase que profissionalizou a coisa aí entre vocês. A coisa foi tomando uma proporção assim mais séria, né? E por ter essa rivalidade entre Grêmio e Inter, a gente optou também por essas cores aí. Certo. E como é que é aqui o espaço? Tu que é um usuário aqui que joga há bastante tempo. O GB Show de Bola tem 3 anos já do espaço. Queria que tu falasse um pouquinho como é que é jogar aqui, o conforto desse espaço do GB. Tirando a qualidade do gramado também, né? Que eles fizeram questão de colocar isso em primeiro lugar, né? A questão das quadras também, tudo é perfeito. A Juliana, o Gustavo aí estão sempre nos abrindo as portas para nos acomodar perfeitamente, né? Isso aí faz com que a gente chegue aqui e sinta-se em casa, mais ou menos. Exatamente. Segunda casa. E a galera faz o churrasquinho, tem churrasqueira ali, rola o churrasquinho sempre. É perfeito, o ambiente é perfeito. Tem a copa deles ali, onde tratam sempre todo mundo com um jeito ideal. Churrasco aí vem, a gente pega as churrasqueiras aí, o pessoal fica bem à vontade mesmo. Beleza. Bom, para quem quiser vir conferir aqui, o GB Show de Bola, como eu falei, fica na João Antônio da Silveira 487. Pode ligar aí pro telefone 3414-3377. Fala com o Gustavo, com a Juliana, marca um horário, vem conhecer o espaço, dá para fazer um churrasco com a galera, vão ser muito bem recebidos. E pra gente finalizar esse bloco, daqui a pouco a gente volta com mais convidados, eu vou falar um pouquinho sobre as capas de chuva que nós temos aqui, eu deixei aqui separadinho, capas de chuva do Joey, para você que tá precisa aí de uma capa de chuva. Hoje a gente tá gravando um dia chuvoso aqui, a gente precisou ver todo mundo equipado com as capas do Joey. Entre em contato lá com ele pelo telefone 9444-9465. Pega mais informações, de repente está precisando ir para tua empresa, para os amigos, já aproveita. Eu vou deixar essa aqui com o Clóvis aí, Clóvis, para tu ir embora bem equipado. Obrigado. Valeu, Clóvis. Voltamos daqui a pouco com mais Boteco Esporte Clube.
casa, é gente da Tinga, é gente nossa, amizade antiga. A casa da sua casa, Redmac na Restinga. A casa da sua casa, Redmac na Restinga. Ofertas de inauguração, aproveite a ocasião. Ofertas arrasa quarteirão, Restinga do meu coração. Redmac na Restinga, é gente de casa. Redmac Simeonato, Estrada Barro Vermelho 275. Venha conhecer e aproveitar. Esporte Clube de volta aqui no espaço GB Show de Bola, aqui na João Antônio da Silveira 487. O telefone aqui é 3414-3377. Também com apoio de Redmac Simeonato, Trilegal, Food Mania e Ciatur Transportes e Turismo. Hoje a gente vai fazer uma entrevista aqui com o senhor Odir Ferreira. Eu chamo de senhor porque é um gigante do rádio. Porque é um gigante do rádio. Ele aí que aposentou-se o ano passado pela Guaíba, né, Odir? Gaúcha. Pela Gaúcha, desculpa. E agora voltou a comandar o Carnaval de Porto Alegre. Na Avenida eu voltei a ser o locutor oficial. Primeiro, a nossa saudação a todos que nos assistem, a você, Fernando, a todos, especial da TV Restinga. É um órgão que eu admiro muito pelo trabalho que realiza. Sim, voltei à Avenida depois de 34 anos narrando o Carnaval por diversas emissoras. Finalizei, como você disse, na Gaúcha. E voltei como locutor oficial, o que eu não fazia desde o ano 2000. Quando o Nelson Marconi assumiu, em definitivo, sozinho a locução da Avenida, porque de 96 até 2000 eu fiz junto com ele. Sim. Eu que o levei para a Avenida como locutor, para que eu pudesse sair aos pouquinhos, devido a muitas atividades. E aí, como é que foi esse ano retornar à locução? Como é que foi esse trabalho? Olha, uma experiência gratificante, né? Uma experiência muito bacana, que renovou o ânimo do velho, né? O velho já estava querendo abandonar o microfone, pendurar numa sala, tirar uma fotografia, deixar lá como recordação, mas aí eu tive a grande sorte de ser convidado pela Prefeitura de Porto Alegre, através da Secretaria Municipal da Cultura, pela Associação das Entidades Carnavalescas, presidente Vitor Hugo, e pela União das Escolas de Samba do Grupo Especial, através do presidente Juarez, presidente Muti, enfim, todos que comandam o Carnaval. Aí eu não pude dizer não. Foi meio que foi uma unanimidade completa. Assim, sim, né? E o que me deixou muito gratificado, para mim, foi um troféu que eu recebi, retornar, e eu fiz com muito carinho, prestando inclusive uma homenagem ao grande Nelson Marconi, que foi o locutor durante 12 anos exclusivo do Carnaval de Porto Alegre, num momento de muita emoção para mim e de gratificação pessoal. O nosso querido Nelson Marconi, que faleceu ano passado agora. Exatamente. Né, recentemente. E também, durante muitos anos, teve a carreira no esporte, né? No rádio esportivo também, sim, fazendo futebol. Futebol amador, futebol de salão, futebol 7, basquete, vôlei. A gente transmitia tudo na Rádio Princesa. Eu tive uma grande experiência na Rádio Princesa com a equipe comandada pelo Almes Tortorelli. Está lá em Taps, hoje em dia aposentado, mas está na Rádio Tapense, também está fazendo uma ponta lá na Rádio Tapense. Almes Tortorelli, Roque Fachel, Carlos Alberto Barcelos, Nilson Dias, eu estive, Delmar, enfim, Ademir Gribler, uma grande equipe de esportes amadores que comandou na época dos anos 80 até o início da década de 90 o esporte amador em Porto Alegre através do rádio. Depois passei pela Gazeta de Carazinho, Tapera e Joinville, Santa Catarina, Rede Gazeta de rádio, inclusive com repercussão em São Paulo. A Rádio Tupanci de Pelotas, onde fiz muito esporte, fazia a dupla Grenal, fazia, como hoje faz o Sérgio Boas, o Zé Alberto Andrade, as goleiras. Sim. E era o correspondente deles durante a semana. E foram grandes experiências, campeonatos nacionais, campeonato gauchão na Serra, aqueles frios de rachar, a gente fazendo o esporte. É uma coisa que eu gosto muito, futebol. Até hoje eu assisto e gosto de participar do futebol, principalmente futebol de salão. Aproveitando que tu tá aqui, eu queria até te pedir uma opinião. O que tu achou desse jogo do São Paulo contra o Brasil de Pelotas? Foi agora domingo, para quem tá assistindo. Olha, pegou fogo, né? Para quem gosta do futebol gaúcho, é uma pedida, né? É o esporte do Rio Grande do Sul, mais notadamente o futebol gaúcho, jogado ali, na xixa, como diz o gaúcho, né? Disputado palmo a palmo. Gostei muito da partida. E uma coisa que me chama muito a atenção quando eu
transmitia, me chamava a atenção quando eu transmitia o futebol pelo interior. Me esqueci da Rádio Cinderela de Campo Bom, 15 de novembro que eu queria referir, é a participação do público, da comunidade. O que aconteceu agora com o Rio Grande, aconteceu em Pelotas também, acontecia muito aqui em Campo Bom e região, com o esporte amador, o 15 de novembro, antes de se profissionalizar e chegar até o vice-campeonato do Rio Grande do Sul. Sim. Ele esteve nas categorias menores e fazendo um grande espetáculo. E eu tive a honra também de transmitir grandes jogos do 15 de novembro. Eu gosto muito do futebol pela comunidade. Por isso que eu digo, o meu esporte favorito é futebol de salão, que este é o verdadeiro esporte da comunidade. Aqui, por exemplo, nós estamos na quadra do GB Show de Bola. GB. E enquanto nós estamos falando, se a câmera depois puder mostrar, não sei se o vidro dá o reflexo, mas tem gente jogando ali, e a comunidade, é pessoal da área, pessoal participando, vibrando. Isso é que me atraía e fazia com que eu subisse a serra para transmitir jogos da Enxuta, da ACBF, hoje campeão mundial, campeão do Rio Grande do Sul. Eu transmiti muitos jogos da CBF quando estava começando, com o seu Carlos Tramontina, o grande incentivador, o dono da Transmontina, o grande incentivador do esporte amador no Rio Grande do Sul. A ele se deve o sucesso do futsal no Rio Grande do Sul. Antes dele, Paulo Triquez, que criou a Enxuta, que conquistou também grandes títulos locais e nacionais. O que tu acha dessa questão aí que muitos abordam do Internacional e do Grêmio? Primeiro distinguirem até o Campeonato Gaúcho, que isso é uma coisa fora de questão, mas do Internacional e do Grêmio não participarem ou passarem a participar nas fases eliminatórias, o que tu acha dessa possibilidade? Fazendo a correlação com o futebol do salão, nos anos em que Grêmio e Inter tiveram grandes equipes de futsal, também conquistaram grandes títulos nacionais e internacionais. Depois abandonaram os esportes tidos, entre aspas, amadores, e acabaram definhando. Quantos anos faz que o Inter não ganha um grande título nacional? Fora a Copa lá do Japão, né? Sim. A Libertadores e tal. Mas eu digo campeonato nacional, há mais de 30 anos, né? Sim. O Grêmio faz horas que não dá um título grande para a sua torcida também. Eu acho que isso aí tem a ver com a comunidade, tem que mexer com a comunidade. O Grêmio já faz horas que não dá bola para o Campeonato Gaúcho, não é de agora. O Inter vai, mas não vai muito. Até vai ganhando, por isso que é tricampeão. Mas não está com essa força toda no Gauchão, que até começou com um time reserva. Sim. E isso aí não é bom para a comunidade. E a comunidade retribui não comparecendo. Em não comparecendo, a média do futebol gaúcho de campo é menor do que a média daquele programa da Rádio Gaúcha que vai nas cidades, na praça. Caravana do Gauchão, bota mais gente que dentro do estádio. O que quer dizer isso? Qual é o reflexo disso? Que o esporte lá dentro do campo não está correspondendo. E me fala um pouquinho, aproveitando toda a tua experiência aí, que tu acompanhou durante muito tempo a dupla Grenal, o que acontece com o Luxemburgo? O Luxemburgo precisa de continuidade? Tu acha que o trabalho dele não vai dar certo mesmo continuando? Olha, eu não vivo o dia a dia mais do futebol, né? Eu não posso dar uma opinião assim, como se fosse um setorista, coisa que eu já fiz no passado. Mas é de se estranhar. É de se estranhar, porque o grande objetivo, falado e alardeado pela direção gremista, era de classificar-se para a Libertadores. E esse objetivo não foi alcançado. Se há caça às bruxas, eu acho que não deve ser somente o treinador. Ouvi hoje uma entrevista do Barcos dizendo que todos são culpados, não se casse apenas a bruxa do treinador. Se há bruxas, todos são. Então acho que deve ser feito um trabalho de bastidores, juntando direção, equipe técnica, toda a comissão técnica e jogadores, porque dá a impressão que nem todos puxaram a corda para o mesmo lado. Essa é uma impressão de quem está ao largo. Eu não estou vivendo o dia a dia, né, Fernando? Sim, mas com toda experiência dá para ter mais ou menos essa impressão. Observo, ouço programas de todas as rádios que fazem esportes em Porto Alegre, vejo programas de TV e, baseado nessa entrevista que eu ouvi do Barcos, do Grêmio, eu deduzi isso já com meus botões. Com meus botões. Né? Bom, o dia nós estávamos conversando aqui fora do ar, tem história para nós gravarmos aqui, quem sabe, umas 5 edições. Mas eu quero te perguntar primeiro da história do óculos que tu perdeste durante um jogo. Me fala essa situação embaraçosa, como é que foi isso? Campeonato Gaúcho 1986. Campeonato Gaúcho, Estádio da Montanha, que não existe mais, agora é a Montanha dos Vinhedos, né? Sim. O antigo Estádio da Montanha, em Bento Gonçalves, cerração, frio. Chegamos lá para transmitir o jogo,
equipe completa, narrador e comentarista lá em cima, 2 repórteres embaixo, eu fazia um lado, o outro repórter fazia o outro, tá tudo bem. Aí, antes da jornada, a gente participa, mandava boletim para a rádio lá no interior, em Carazinho, Tapera, onde tinha a Rede Gazeta de Rádio. Porto Alegre tinha no 1390, tinha na época a Rádio Gazeta. Então, eu estava ali a postos e enquanto abria a jornada, eu, como uso óculos, você está vendo, já uso desde guri, desde 14 anos, para perto. Aí tirei o óculos para limpar, passei aquela flanelinha tradicional no óculos. Aí alguém veio falar comigo e pediu a escalação do esportivo, um repórter da Rádio de Porto Alegre, um dos repórteres de Rádio de Porto Alegre, ele não tinha tido tempo de pegar. Eu disse, não, pega aqui, ó. Aí eu larguei o óculos na murada da arquibancada, tá? Onde o público tem acesso. Mas estava ali, o pessoal não tinha nada a ver. E entreguei o óculos, entreguei o papelzinho para o repórter, como se eu te entregasse aqui, copia aí, ele, tá, fulano, Beltrano, tá ok. E peguei e saí, aí abriu a jornada, Odir, padadim, padatá, primeiras informações, estádio lotado, Grêmio e Esportivo, um grande jogo, estádio da Montanha lotado, e padatá, informando o patrocinador e devolvi para o narrador. Aí, eu sei que a próxima entrada era as escalações, tanto de Grêmio quanto de Esportivo. E eu estava com a escalação do Grêmio. Eu acompanhava o Grêmio, o outro repórter acompanhava o Esportivo. Aí tá. Quando ele me chama com o papeleta, eu botei a papeleta e ele começou. A letrinha subia, descia. Eu disse, mas onde é que tá meu óculos? Aí eu fui botar a mão na arquibancada e não estava mais. Perdeu aí tinha dançado o óculos. E aí, eu disse, um momentinho só, Tortorelli, que eu já te passo a escalação. Aí eu peguei, pedi para um colega copiar bem grandão, com os nomes, aí eu consegui enxergar. E assim eu fiz o jogo. Só que eu não imaginava que fosse acontecer um pênalti. E aconteceu um pênalti. Só que eu não vi o pênalti. Mas aí tinha o cara da televisão do meu lado, e quando o narrador tá fazendo aquele floreio todo, pênalti que o árbitro marca, foi fulano, Beltrano, badadá. E aí, Odir Ferreira, eu já tinha perguntado pro cara da televisão, foi pênalti, deu para ver na televisão? Foi pênalti claríssimo, pode dizer. Pênalti claríssimo, Fernando, atropelou o Odir Ferreira, badadá, e foi, e eu disse, e foi, depois foi confirmado na televisão, mas eu não vi nada. Foi na confiança do Depois no colega. intervalo eu subi na cabine, que lá era bem longe, a cabine é bem alta do estádio da Montanha, né? Do intervalo eu subi correndo, não me pede lance difícil, porque eu não estou de óculos, perdi meu óculos. Aí o cara do alto-falante, aquele que comunica no alto-falante do estádio, falou umas 10 vezes. Atenção, quem localizou o óculos de grau do repórter da Rádio Gazeta, Odir Ferreira, favor devolver na cabine de som. Até hoje estou procurando. Não encontrou e foi no improviso mesmo. Foi no improviso até o final, sem enxergar o que era do outro lado do campo, porque o repórter assim, tu fica num canto lá, ficava, né? Então tu enxergava o teu lado perfeito, mas do outro lado tu não enxergava direito. E sem o óculos ficava difícil. Foi difícil. E pra gente finalizar aí a história de ter trocado o nome do patrocinador aí durante a jornada, como é que foi? Essa foi ótima. Essa foi uma transmissão de carnaval. Foi a minha estreia na Rádio Princesa, 1984, na Rádio Princesa. Eu tinha saído da Rádio Globo, a Rádio Globo de Porto Alegre, que hoje é a 1120 da RBS, antes era da Rede Globo. A RBS permutou a Globo de Porto Alegre com a Alvorada de Brasília. Sim. Então a Alvorada de Brasília hoje é da Globo, é a CBN Globo de Brasília, e a 1120 é da RBS. Na época era a Rádio Globo de Porto Alegre, eu trabalhava lá. E eu tinha ido para a Princesa. Tá, e tudo bem, carnaval, bacana, patrocínio para lá, patrocínio para cá. Aí entrou a minha vez, agora tu troca, agora tu é tu vai dizer Marinha Magazine, teu patrocinador, de agora em diante. Está. Aí estou entrevistando o prefeito João Antônio Dibi, na época era o prefeito de Porto Alegre. Entrevista bacana, tudo rolou bacana e tal. Aí o Roxo estava no comando da transmissão. Pode assinar, Odir, aquele Magazine. Eu disse, tá certo, Roxo. Falei em nome de Magazine Alberto Bins. O que é isso, meu Deus? O Roxo, o que é isso? Até Marinha Magazine sabe que onde se compra é no Marinha e não no Alberto Bins. Aí ficou pior ainda. Que beleza. Bom, pessoal... Depois daquela ali, a gozação até hoje, o pessoal da antiga, ainda bem, só os antigos sabem isso, né? Agora os modernos Agora pro pessoal que acompanha, né, pela internet... Só que nenhum dos dois existe mais, então ninguém sabe o que eu tô falando. Os dois quebraram, fecharam, não sei porquê, né? Olha aí... Nós vamos ficando por aqui. Obrigado, Odir, pela presença. Obrigado por vir aqui na TV. Foi tão rápido. Passou rápido já. Puxa vida, parece jogo de futebol do salão. Agora, aliás, agora é futebol do salão, não é futsal.
Mudou até o nome futsal, agora. É futsal. Vamos ficando por aqui, muito obrigado pela tua presença. Volte sempre aqui na TV Restinga, no Boteco Esporte Clube, valeu pela força. E daqui a pouco nós vamos voltar com mais convidados aqui no Boteco Esporte Clube. Valeu, Odir. Valeu, muito obrigado a todos, um abraço a todos da TV Restinga. Continue prestigiando, comunidade em primeiro lugar. É isso aí, voltamos daqui a pouco. Olha só, gente, não é nada pessoal contra a Annelise, mas é muito bom ter o comercial só pra mim, sabe? Não tem que dividir atenção com ninguém. É que nem no Trilegal, sabe? Tem menos gente concorrendo, porque é só pra quem é de Porto Alegre, região e litoral. Aproveita, a concorrência é bem menor. Trilegal, sua vida, muito mais Trilegal. Boteco Esporte Clube de volta aqui no espaço GB Show de Bola, Avenida João Antônio da Silveira 487. O telefone aqui do GB Show de Bola é 3414-3377. Também com o apoio de Redmac Simeonato, Trilegal, Foodmania e Ciatur Transportes e Turismos. Hoje eu estou aqui agora com o Marcelo Esgarbosa. Obrigado pela presença, Marcelo. Eu que agradeço o convite. O Marcelo, ele é advogado, especialista em direitos humanos, mestre em análises de políticas públicas, foi coordenador ou ainda é coordenador do IAJ? Fui no passado. Coordenador do Instituto de Acesso à Justiça, coordenador geral de democratização do acesso à justiça na Secretaria de Reforma do Judiciário, contribuiu para a efetivação do Programa Nacional de Segurança e também como ciclista profissional representou o estado em campeonatos nacionais e internacionais. Tu foi campeão gaúcho e brasileiro de ciclismo, né, Marcelo? Eu divido a minha vida em duas, né? Uma do tempo do ciclismo de competição, que foi até o ano de 97, né? Até meus 22 anos. E depois essa trajetória na área do jurídica e direito, né? Como advogado, na área do E agora tu entrou definitivamente na vida pública, né? Então, eu continuo pedalando, né? Não mais como competição. Mas continuo usando a bicicleta no dia a dia. Eu praticamente uso muito pouco o meu carro, eu tenho um carro, né? Mas uso muito pouco e aí fui por essa atividade política, né? E agora tu como vereador na última eleição, né? Eu entrei como vereador na última eleição. Tá. Marcelo, eu queria falar contigo, a gente vai falar bastante até por essa tua experiência como ciclista, sobre a situação das ciclovias em Porto Alegre. Perfeito. Primeiro eu queria que tu me falasse assim, se Porto Alegre não tá um pouco atrasado na questão das ciclovias, a gente tem muito pouco ainda, né, falando do tamanho de Porto Alegre, claro. Queria que tu desse um parecer sobre a questão das ciclovias na cidade. Tá. Bom, do ponto de vista de legislação, a gente está muito bem. Nós temos uma lei de 2009 que prevê 495 quilômetros na cidade toda. Então isso praticamente todas as grandes e médias avenidas teriam que ter ciclovias, né? Sim. Por enquanto a gente tem 12 quilômetros só, tá? Dos quase 500 que teriam que ser feitos. E esses 12, eles têm problemas praticamente em todos eles, infelizmente, né? O problema central é que eles não são discutidos com a participação de quem utiliza. Então aí já saem problemas sérios, né? Aqui na Restinga, por exemplo, é um problema, digamos assim, seria o mais dos absurdos, né? Tu conhece a ciclovia da Restinga, Conheço a ciclovia, conheço sim. O que tu acha da ciclovia da Restinga? Primeiro que ela é feita na lógica, e as outras também, a da Ipiranga que está sendo feita, está na mesma lógica, né? Ela é feita de forma a não atrapalhar o espaço do automóvel. Então, e assim é a lógica da maioria das ciclovias de Porto Alegre. Ou seja, ela é feita na calçada aqui na Restinga, ela foi pintada, a calçada foi pintada. Sim. Né? Aí vem a pergunta, e onde é que fica o pedestre então? Sim. Né? Então ela é feita num lugar errado. A ciclovia deveria ter sido feita junto, na pista, junto ao canto direito, ao meio-fio, e com uma divisão física que não permitisse que o carro entrasse, né? Uma pedra, alguma coisa que dividisse o carro. Claro, em alguns lugares do mundo se faz em cima da calçada, mas se faz na calçada quando a calçada é tão larga que permite que pedestre e ciclista convivam, né, num espaço dividido. Não é o caso aqui. Aqui a ciclovia foi feita totalmente em cima da calçada, tirando aqui a gente acaba abrindo espaço para um e limitando o espaço do outro, na verdade, né? Tudo para não tirar o espaço do carro. Exatamente. Né? Na Ipiranga, Fernando, vai ser a mesma coisa. Está sendo feito ali em cima do canteiro aquele, né? E agora foi feito até a Zenha, né? Da Beira Rio até a Zenha. Agora começa o problema. Por quê? Como aquele espaço ali... Então, qual é os problemas de se fazerem ali em cima do canteiro?
Se o sujeito mora ali no Pão dos Pobres, num condomínio ali, ou que é ir na Polícia Federal, ou enfim, ele vai ter que ir lá no começo da quadra, atravessar a faixa de pedestre lá e vir por cima da calçada. Então ele já não consegue acessar a sua própria residência ou comércio. Sim. Né? Outra, vai começar as mudanças de lado, serão 5. Na Zenha passa para o lado esquerdo, né, do Arroio Dilúvio. Na Santana volta para o direito. Na Silva Sol volta para o esquerdo. E depois na rua Frei Germano volta. E depois numa futura ponte de pedestre da PUC. Então são 5 mudanças de lado ao longo da Ipiranga. Sim, dificulta mais ainda, né, o trânsito. Mais ainda. Então já é difícil o sujeito abandonar o carro, né, ou deixar o carro e pegar a bicicleta. Né? Eu consigo fazer isso porque eu moro no Menino Deus e me locomovo mais na região central. Em torno ali tu já tem uma facilidade. Agora, para quem, digamos, alguém que mora no Partenon e quer vir trabalhar de bicicleta, vai ter que se sujeitar a essas 5, 6 mudanças de lado ao longo da Ipiranga. É muito ruim isso porque tu penaliza o ciclista, ao invés de facilitar. Né? Então, tudo por quê? Para não tirar o espaço do automóvel que deveria ser feito, a ciclovia junto ao meio-fio ao lado direito. Bom, Porto Alegre, em função da Copa, nós estamos com diversas obras simultâneas. Sim. Não seria a oportunidade perfeita para Porto Alegre utilizar a bicicleta, a ciclovia como meio de transporte alternativo, até para desafogar essa situação que a gente vai passar? Com certeza. Bom, as obras da Copa, né, porque a lei condiciona que toda nova obra tenha que vir com ciclovia, então pelo menos isso está garantido. Todas as duplicações, nós podemos até discutir se é válido ou não duplicar uma rua hoje em dia. Sim. Hoje em dia o que acontece? Nós temos em Porto Alegre 100 emplacamentos diários de automóveis. Então significa que está num crescente tão grande de automóveis, e eu acho que as pessoas têm o direito a ter automóvel. Sim, né? claro. Entendeu? Eu vinha, né, agora para cá, não pude já vir de bicicleta para Restinga algumas vezes, mas vindo do centro para cá de carro. Então ele é um conforto. Agora hoje as pessoas estão usando automóvel quando poderiam usar o transporte alternativo. Deslocamentos curtos também, né? Muito curtos, o pessoal pega o carro para fazer 2 quadras para ir comprar pão, né? Então essa cultura que está errada. E a grande chave para melhorar a mobilidade urbana em Porto Alegre é a integração dos transportes. Sim. Tu poder, por exemplo, não precisa tu ir até o centro da cidade de carro, tu poderia estacionar em algum lugar e ali pegar um ônibus que te levava até o centro, por exemplo, né? Sim. Estou dando um exemplo. Ou, por exemplo, ter nos ônibus um rec que carregasse as bicicletas, tu sai de casa de bicicleta, vai até o ônibus, pendura a bicicleta do ônibus e aí depois desce do ônibus, pega a tua bicicleta e faz um outro trajeto. Sim. Entendeu? Tu integrar o transporte é chave para funcionar a mobilidade. Né? Facilita, incentiva e até economiza tempo, né? Porque pessoa que mora até distante de uma parada de ônibus, de um local, é um meio de incentivo, né? E assim, quais são os projetos de ciclovia que estão sendo feitos aí, que tem para um futuro próximo em Porto Alegre? Bom, a próxima ciclovia que o município está falando é a ciclovia da Sertório. E realmente nas pesquisas feitas há 10 anos atrás mostraram que a Restinga e a Zona Norte são os 2 lugares que mais acontecem acidentes com ciclistas. Então, fazer uma ciclovia na Sertório é fundamental. Eu diria que essa deveria ser feita antes da Ipiranga e antes da José do Patrocínio, que está sendo feita na Cidade Baixa. Sim. Essa da José do Patrocínio, pela primeira vez, está se fazendo uma ciclovia larga, onde vai se retirar os carros estacionados de um dos lados da pista. Então, vai ser feito onde tem que ser feito, na verdade. O certo seria no canto direito. Sim. Mas tudo bem, ali vai ser esquerdo, né? Mas se vai tirar o espaço do automóvel. Eu não que eu seja contra, né, as pessoas não terem o seu automóvel, eu faço questão de dizer que tenho um automóvel. Mas essa questão de tu poder chegar ali no centro da cidade, estacionar teu carro no centro, né, qualquer lugar assim movimentado da cidade, e deixar teu carro estacionado ali durante horas, mesmo que você pague o parquímetro, fato é que você ocupa um espaço público durante 2 horas. Sim. E isso não é justo, porque eu que me locomovo sem carro ou vou de ônibus, eu não posso estar penalizado por alguém que está desfrutando de um conforto que hoje não é compatível com uma cidade que, como eu falei, emplaca 100 automóveis por dia. Sim. Então essa é a grande questão da cidade, né? Sim, e me diz uma coisa, o ciclista, ele assim como pedestre, ele é dos usuários de transportes das avenidas, ele é um dos mais vulneráveis.
como fazer para daqui a pouco assim ter um controle, ter um monitoramento? Porque eu ouço muito falar das pessoas assim do risco, até tu falou agora do acidente que teve aqui, já teve uma morte na Restinga, né? Aqui teve em cima da ciclovia como é que faz à medida que vai crescer a ciclovia? Como é que faz para controlar mais isso, para fiscalizar isso? Sim. Bom, aqui eu queria registrar mesmo, né? Foi um fato gravíssimo, assim, foi agora no começo de fevereiro, a morte do Davi, um menino aqui da Restinga, na frente do fórum. Então, a bicicleta realmente, ela é um novo, digamos, ela está surgindo como uma forma de transporte. As pessoas têm que se locomover como se fosse um veículo, ou seja, dando sinal quando for entrar, respeitando o pedestre. Sim. Agora, eu tenho muito receio, assim, que venha uma onda de criminalização do ciclista. Por mais que o ciclista esteja andando errado, na contramão, em cima da calçada, de qualquer forma, tu nunca vai escutar um ciclista que matou alguém. Exatamente. Entende? Então, agora, um motorista que matou, porque ele está com uma tonelada de ferro, né? E vai para cima de um ciclista ou de um pedestre. Então, tenho muito receio, assim, da gente sair numa onda, assim, o ciclista está errado, tem que andar na mão. Não, tudo bem, tem que andar na mão certa, não pode andar em cima da calçada. Agora, eu não diria para uma pessoa cumprir a lei, né, e andar na pista quando ela está se sentindo ameaçada. Sim. Né? E aqui na Restinga, o caso foi que o ciclista o Davi estava em cima da ciclovia, né, e um caminhão entrou do lado do fórum, o caminhão entrou e quando a preferência é do ciclista e é do pedestre. Então, o que nós temos que viver, assim, qual é a grande mudança, Fernando, de conceito, de cultura? Que quem tem um automóvel, quem está dirigindo um automóvel, um caminhão, um ônibus, ele tem uma arma na mão. Exatamente. Então, por isso, ele tem que cuidar dos outros. Mesmo que você atropele um pedaço, ele atravessou na minha frente. Bom, mas ele estava distraído, tu viu que ele estava distraído? Vi. Então, tu tinha que ter cuidado dele. Sim. Entende? Porque tu tá com uma arma na mão. É a mesma coisa se eu tivesse uma arma aqui manuseando e dizer, não, mas tu se atravessou na frente, né, e aí caiu. Bom, sim. Se tu tá com uma arma na mão, meu amigo, tu tem que cuidar para não tem que disparar, ter um cuidado redobrado. E tem alguma sinalização, equipamento obrigatório para quem é ciclista para usar, até para auxiliar nessa identificação e proteção? Eu diria o seguinte, o capacete ele não é obrigatório pelo Código de Trânsito. Agora é muito importante que o ciclista, principalmente quem anda à noite, ande com roupa clara, né? Eu estava agora há pouco de bicicleta, estava com essa camiseta aqui, essa camisa, né? Uma luz, né? É bom ter algo que reflita, então algum adesivo reflexivo quando bate a luz do carro, mas é bom ter uma luzinha com pilha também, luzes que custam 10, 15 reais, porque é muito importante sinalizar, né? Não andar de roupa escura e fazer ações previsíveis, né? O trânsito tem que estar sempre previsível, então como eu comentei antes, tu vai dobrar à direita, sinaliza, e eu posso garantir para ti, assim, tem funcionado muito, eu uso a bicicleta no dia a dia, às vezes eu tô numa rua muito movimentada, eu coloco a mão e vejo que os motoristas estão tendo cuidado, seguram, né? Não sempre, né? Mas funciona. Então, que bom que a gente está convivendo. Agora, eu digo, o ciclista tem que ser visível. Esse é o principal ponto. Exatamente. Bom, para a gente finalizar esse papo aqui, eu queria só que tu desse alguma dica até para o pessoal aqui da Restinga que começou a usar a ciclovia, tu que foi um ciclista profissional, para quem quer começar, para quem está começando a fazer o ciclismo como esporte diário, aí, a pedalada diária, que dica que tu dá para esse pessoal? Bom, primeiro para esportistas, futuros esportistas. Exatamente. Né? Eu acho que assim, quem mora aqui tem um canal fundamental, porque aqui tem toda uma região muito boa de treinamento, até o Lami, enfim, tem toda uma região que muitos ciclistas de competição saem, né, vêm treinar para essa região aqui. Ela é uma região que é agradável de você pedalar. Ela é agradável e perigosa. Né? Em alguns pontos aqui que eu já pedalei, eu senti que tem uma agressividade, até por não ter acostamento na pista. Como todo ciclista, né, e todo mundo que quer começar como competidor, você precisa de um esquema de treinamento. Né? Então eu não vou aqui dar um programa de treinamento. Né? Eu chegava a fazer em torno de 700 km por semana, eu pesava 15 quilos a menos do que eu peso hoje, eu sou magro, pesava bem menos, porque era um atleta de alto rendimento. Sim. Mas começar devagar, né? Aprender os limites e se aconselhar com treinadores, com pessoas que treinam já há mais tempo. Né? Agora, para quem usa no dia a dia, eu acho que também, eu hoje sou um usuário da bicicleta no dia a dia, além dessa sinalização de trânsito, tu conseguir integrar o transporte. É possível sim, né? Uma pessoa que mora aqui, hoje existem as bicicletas dobráveis, por exemplo, tu pode dobrar a bicicleta e levar contigo no ônibus. Então, o bom é que os ônibus tivessem um espaço adaptado para colocar a bicicleta. Até os próprios bicicletários que nós temos já, né? Para as pessoas utilizarem de alguma forma. Também. É uma mudança que vai vir. Com certeza, talvez demore mais 2, 3, 5 anos. Mas com certeza, quem começa a usar a bicicleta no dia a dia, Fernando, tem uma sensação de liberdade que é um pouco inexplicável, né? Sim. Eu me movimento pela cidade e te digo assim, ter que usar o carro para mim hoje é um peso.
Eu tenho que usar, muitas vezes, tenho que fazer compras, levar a família e tal. Mas se eu puder ir de bicicleta, me dá um sentimento de liberdade. Né? Até um gostinho até egoísta, né? Às vezes, Sim. aqueles carros todos congestionados e você passando tranquilo. Né? Esperamos que Porto Alegre se torne cada vez mais essa cidade das ciclovias para as pessoas praticarem mais até como esporte também. É para isso que nós estamos lutando lá na Câmara também, né? Marcelo, eu sei que tu tem um site, eu queria que tu passasse o site para quem quiser acompanhar o teu trabalho. Nós temos um site chamado cidademaishumana.com.br, que é onde tem teus projetos lá, tem né? Os projetos, tem toda, né, os passeios de bicicleta, os projetos que nós estamos encaminhando. No Facebook também, Cidade Mais Humana, que esse é o conceito que a gente quer adotar, né? Uma cidade que respeite as pessoas e não uma cidade em que a velocidade esteja acima da vida das pessoas. Exato. Né? Bom, então quem quiser acompanhar um pouco mais o trabalho do Marcelo, a gente já falou um pouquinho aqui, entra no site cidademaishumana.com.br. Obrigado pela tua presença, Marcelo. Seja sempre bem-vindo. E nós vamos voltar semana que vem com mais atrações. O Boteco Esporte Clube fica por aqui. Obrigado a todos. Até semana que vem. Valeu. Muito bem.